Rádio Stop FM 107.3. Geni Vieira, gestora de projetos sociais. Bom dia, dona Geni. Bom dia aos ouvintes da Rádio Store. Bom dia para si também. Muito bom dia, como está a sua disposição? Muito boa. Boa, preparada então para falarmos sobre este tema? Bem preparada. Boa, vamos já assim começar para pontapé de saída. Quando nós estamos a falar sobre mães solteiras, nós estamos a falar propriamente de quem e do quê? Bom, nós estamos a falar de uma mulher que tem filhos, um ou dois filhos, em estado de solteira, ou uma mulher que vive sozinha ou que vive na casa dos pais, mas que tenha uma responsabilidade com uma criança. E não estamos a falar propriamente de alguém que talvez se tenha prostituído, ou então alguém que as pessoas às vezes falam tão mal de uma mãe solteira que chega-se ao ponto de dizer que talvez seja alguém sem caráter. Não. Tem muitos casos de mulheres que são enganadas, certo, por homens mal educados, que por a mulher ser uma pessoa muito sentimental, as mulheres são muito sentimentais, elas se deixam enganar com facilidade. Um mau caráter chega, fala um monte de coisas para ela, ela aceita, e talvez quando ela fica grávida, infelizmente, ela se depara com a situação de que o homem diz que só vai assumir a criança, e infelizmente ela tem que viver ou sozinha ou na responsabilidade dos pais. Certo, e falou sobre algo muito importante. Quando nós estamos a falar de uma mãe solteira, né? Segundo aquilo que esteve aí a falar, nós estamos a falar de mulheres que estão em várias vertentes, em vários níveis de vida. Há algumas, como já fez referência, foram enganadas, não é? Por homens. Sim. Que infelizmente vieram e se calhar abusaram só da sua honra e foram embora. Outras até que os parceiros acabaram por perder a vida, e automaticamente ela teve que assumir essa responsabilidade. Outras separadas. Outras separadas, então há várias ilhas, não é? Mas falando de modo geral, no seu todo, como é ser essa mãe solteira? Bom, ser mãe solteira não é fácil, porque as mães solteiras tendem a descarregar toda a sua emoção para o cuidado sobre a criança. Algumas maltratam as crianças por conta desta carga emocional, outras mimam muito as crianças a ponto de querer apegar-se à criança e não deixá-las desenvolver. Então há esses dois extremos, que muitas delas foram muito bem sucedidas na educação dos próprios filhos, elas têm a consciência de que ela está sozinha e tem que dar tudo para a educação do filho. Mas outras apegam-se muito às crianças e, infelizmente, ou deseducam, ou acabam dando muito mimo, ou então criam traumas sobre as crianças por causa da pressão emocional que ela sofre por conta de não ter um parceiro para ajudá-la a criar os seus filhos. Então podemos aqui considerar que é de muita relevância ter sempre a presença paterna, não? Olha, Deus é muito bom. Quando Ele criou este mundo, Ele arquitetou muito bem. Infelizmente, o pecado, quando entra no mundo, ele traz essas consequências todas. Temos de um lado mães solteiras por conta da viuvez, de um lado mães solteiras por conta do rompimento do casamento, por um lado mães solteiras por terem feito sexo antes do casamento. Eu vou falar aqui do sexo antes do casamento, porque o sexo foi feito para ser feito só no casamento. Sexo antes do casamento é pecado e tem estas consequências de termos um filho fora da constituição matrimonial, e temos também o sexo dentro do casamento, que é permissível, e o sexo fora do casamento, que é depois do casamento, neste caso, que é o adultério, que também é um dos motivos de termos muitas mães solteiras. Por exemplo, existem mulheres que ela já sabe que o senhorio é casado, tem a família dele, e os homens têm esta tendência de mentir, ou então, tem até homens que não mentem. Ele chega e diz assim: olha, eu sou casado, tenho a minha família, mas gosto a ti, e eu quero fazer um filho contigo. Tem muitos homens que fazem atrevidos. Isso. E as mulheres, sem ela pensar nos prós e contras, ela chega e faz essa coisa que depois sobra para a mulher. Os filhos, as mulheres que não são mães solteiras devem prestar atenção. As que já são,
simplesmente devem lidar com a situação, aprender a educar os seus filhos, corrigir seus filhos. Não tenham medo de... Algumas mulheres solteiras, elas têm medo de perder a criança por conta do pai que está distante. Então ela não educa, não puxa a orelha ao filho. E o filho fica aquele malandro porque só vive com a mãe. Não tenha medo de fazer isso. Mas para as mulheres que ainda não são mães solteiras, aprendam a se proteger. Eu costumo dizer nas minhas palestras que a mulher, quando ela é virgem, ela tem um selo que é chamado de selo da justiça. Este selo da justiça, quando é rompido num casamento, a mulher não precisa pedir justiça, por exemplo, fazer aquela publicação do tipo mãe solteira com muito gosto, ou então mãe tipo, a mulher apega-se muito à criança para publicar e dizer, olha, eu estou feliz. No fundo, é um pedido de socorro, porque ninguém gosta de criar filhos sozinhas. Até porque nós as mulheres saímos a perder quando criamos os nossos filhos sozinhas. Sabes o porquê? Porque quando ele fica grande, ele diz que quer ir ao pai. É verdade. Nós já temos visto e ouvido muitos relatos, muitos casos em que as mães dão de tudo para criar a criança. Desde a base, não é? E depois os filhos, após crescerem um bocadinho mais, após desenvolverem-se um bocadinho mais, querem conhecer a figura paterna. Por quê, doutora? Eles querem porque é do direito da criança. A criança tem direito de conhecer o pai. O que acontece com as mães é que ela apega-se tão à criança que quando a criança começa a se desenvolver e ela descobre que ele é um ser humano e os outros têm pai, ele também tem que ter pai, ele começa a questionar quem é o pai dele. Ele tem direito disso. Só que a mãe começa a dizer que ele é ingrato. A criança não é ingrata. Ele tem este direito de saber quem é o pai. Por isso que temos os tribunais de menores para que possamos obrigar, isso é obrigar, os pais são obrigados a terem responsabilidades sobre os filhos. Estando distante ou estando próximo da criança, ele ainda assim é obrigado. E nós, as mulheres, devemos mesmo obrigar os pais a cumprirem com as suas responsabilidades de pais, mesmo que eles estejam distantes. Se não é possível a conversa, melhor é aceder aos tribunais de menor para tratar estes assuntos. Certo. Dona Janinha, quando da sua abordagem, eu comecei a lembrar de algumas situações que eu já ouvi, já acompanhei. Há muitas mulheres que infelizmente foram enganadas após descobrirem que estavam concebidas. Os homens acabaram por fugir. Só que esta mesma mulher criou, cuidou, educou a criança até que hoje a mesma criança se tornou um adulto e vem o pai a cobrar os seus direitos. Falou aqui que tem sim direitos, que precisa assim cobrar, mas há algumas mães que por conta de todo o esforço que colocaram na criança e até a fase adulta, acabam por... não querer que o pai, de certa forma, assuma as suas responsabilidades, porque há muitos filhos que foram registrados e não têm o nome do pai e cresceram assim, viveram assim. Só que depois de uma certa altura vem o pai a cobrar os seus direitos. Qual deve ser o posicionamento dessas mulheres? Olha, partindo do pressuposto de que nós, as mães, não podemos tirar o direito dos nossos filhos de terem a convivência com os pais, eu aconselho as mulheres que, quando se deparar com uma situação como essa, tem que ir ao tribunal. Não tem como. Tem que ir ao tribunal para que o tribunal preste contas, para que o pai preste contas à criança. Não adianta nada prender-se à criança e achar que ela, no futuro, não vai procurar o pai. É verdade. Mesmo que você registre o teu filho sem pai, por exemplo, pode até dizer que teu pai é falecido, vai chegar uma fase que vai ter uma vizinha fofoqueira ali, uma tia lá do bairro que sabe que o pai dele é o fulano, vai apresentar-lhe ao pai. Até porque já houve situações de crianças que foram criadas só com a mãe. A mãe disse para ela que o pai dele era falecido, mas quando ele se forma, depois dele estar muito bem posicionado na sociedade, vai aparecer alguém que vai dizer: olha, o teu pai, o tio fulano, está doente, precisa de ajuda. E ele vai lá, a criança vai. Ele sabe que ele tem este afeto nato. Não é uma... Sabe o que acontece? A criança com a mãe tem um afeto de convivência, mas com o pai tem um afeto nato. O pai não precisa fazer nada para ser amado pelo seu filho. É por isso que existem muitos pais que eles
abandonam os filhos, mais tarde ou cedo os próprios filhos vão atrás do pai. E a mãe não, a mãe tem que estar ali 100% para o filho e ela tem que ter esta ligação com o filho. Então, nós as mulheres, eu falo sempre para as mulheres, nós as mulheres saímos a perder quando chotamos, né? Privatizamos a criança privatizamos do direito a criança de... e afastamos o pai da responsabilidade do pai. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Boa. Poderia então ilustrar-nos alguns desafios, ou se não os maiores desafios enfrentados pelas mulheres que são mães solteiras? Um dos maiores desafios é a solidão. A solidão. A solidão da Certo. própria criança. Por exemplo, tu vas a uma festa de aniversário na tua família, os teus sobrinhos todos estão com os seus pais, eles chamam pais aos pais deles, e o teu não tem a quem chamar pai. E infelizmente, as crianças, eu também cresci assim. Eu tive muitos traumas por conta de ser criada só com a minha mãe, porque eu comecei a criar o hábito de chamar pais aos pais de outras pessoas. E muitas vezes fui muito maltratada pelos pais das minhas amigas. Tipo, você chama pai ao pai da tua amiga e você ama o senhor como se fosse teu pai. Tipo, é meu pai. Eu tive até uma amiga que hoje já não somos amigas. Eu amava o pai daquela amiga como se fosse o meu próprio pai. Mas quando nós tivemos problemas com a minha amiga e nos separamos, eu achei que ainda era filha daquele senhor. Só que o senhor já começou a me maltratar e pronto, ficou assim uma coisa bem estranha, né? E Certo. muitas crianças passam por este tipo de problema. Ele começa a chamar pai a pessoas que não são realmente os pais dele. E criam muitos traumas nas crianças. E isso é um desafio muito grande para a mulher. E ela sofre vendo a criança com a necessidade de ter um pai. Ele tem essa necessidade de ter um pai. Até porque a criança, quando tem 6 meses, a primeira palavra que ele diz é que é papá. Porque ele tem esta necessidade nata de ter um pai e a mulher sofre muito com isso. Um outro sofrimento, um outro desafio que a mulher também lida é com a sustentabilidade da criança. Não é fácil. Tudo bem que muitas mulheres têm possibilidades financeiras para sustentar os seus filhos, mas ainda assim o dinheiro do pai, a propina do pai, a compra da bola, se for menino, a compra da bola vinda das mãos do pai, a compra da boneca, o abraço do pai, faz muita falta na educação de um filho. Tem mães solteiras que vão se rever no que eu vou dizer. Certo. Tem casos de mães solteiras que dizem assim, se ele tivesse um pai ao lado, talvez ele não faria isso. Porque, olha, a voz de um pai, Deus colocou uma autoridade tão grande num pai. Se os homens soubessem o quão eles são importantes no desenvolvimento psicoemocional de uma criança, nunca um homem abandonaria uma criança em crescimento. Isso é muito importante, sabes? A mãe fala para o filho todos os dias, não faça isso, não. Eu vejo isso na minha casa. Falo para o meu filho, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Todos os dias. Ele não te escuta. Mas o dia que o teu marido abrir a boca e dizer, não faça isso, nem que for devagar, ele vai ouvir. A voz de um homem tem muita autoridade e muito poder. Certo. Se os homens soubessem o quão eles são importantes no desenvolvimento da personalidade da criança, nunca abandonariam uma criança. E é por isso que hoje temos sociedades como nós as temos. Porque muitos pais desfazem-se das suas responsabilidades como pais e, infelizmente, temos crianças transtornadas psicologicamente. É verdade. E sobre essa questão dos estereotipos que muitas vezes as pessoas impõem para as mulheres que são mães solteiras, no sentido de que ela não vai conseguir cuidar dessa criança, as barreiras. Porque nós aqui falamos no decorrer do programa sobre a questão do cérebro da mulher ser um bocadinho mais emocional em relação do homem, por conta dessas emoções, e também frisou isso um bocadinho no seu discurso. Será que é possível mesmo? Acontece? Há poucos casos, ou na sua maioria, assim, homens, ou seja, filhos que são criados somente pelas suas mães terem comportamentos desviantes? Não. Deus é tão bom. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele abençoa os filhos com necessidades especiais.
Quer dizer, não falo necessidades especiais na vertente de mutilação, mas necessidades de convivência. Certo. Deus é tão bom que uma mãe solteira, sofrida, que não se prostituiu, que foi enganada por um homem, criar os seus filhos sozinha, vai ter filhos brilhantes. Porque Deus estará ali para auxiliá-la na educação dos seus filhos. Até porque Deus é o melhor pai para os nossos filhos. Se a mãe não teve esses... Porque há mães solteiras porque elas próprias querem ser Decidiram, mães solteiras. certo. Há mulheres, eu conheço mulheres que olham mesmo para o marido da vizinha e dizem assim, eu quero fazer filho com o marido da vizinha. Não são esses casos que eu estou aqui a tratar destas bênçãos, porque nós temos muitos filhos de mães divorciadas, mães viúvas, mães solteiras que se transformaram em grandes pessoas, pessoas abençoadas na sociedade e com capacidade de abençoar outras pessoas. Mas também, por um lado, temos casos de muitas mulheres que estão estragando a sociedade. Elas próprias têm 5, 6 filhos com pais diferentes por conta dessa questão dos tribunais que dão esta primazia de termos a sustentabilidade que o pai vai fazer os depósitos. Mulheres que estão transformando isso em uma empresa. Ela tem 5 filhos de pais separados, depois recebe a mesada do A, do B e do C. Ela nem sequer consegue sustentar os filhos com responsabilidade e dignidade. Usa o dinheiro para compra de perucas, cabelos, para viajar, para não sei o quê. Ela nem sequer paga uma escola em condições para os seus próprios filhos. E são esses filhos que muitas vezes acabam invadindo as ruas pedindo esmolas. Muitos deles são esses. Mas tem casos de mães solteiras com muita responsabilidade, muito bem educadas, pessoas que estão inserindo na sociedade, pessoas de boa índole e com muita responsabilidade para ajudar a sociedade. Então, são casos que nós não podemos... Não é linear. Não é linear. Tem casos de mulheres que estão, de facto... estragando a sociedade, mas tem casos de mulheres que, por conta desta situação, deste incidente da vida, elas se transformaram em mães solteiras, não porque elas querem, mas porque a vida lhes trouxe até ali. Elas têm a bênção de Deus e estão criando filhos saudáveis, e até porque são pessoas emocionalmente estáveis. Certo. Yeah. Doutora, já é muito difícil cuidar dos filhos sozinha enquanto mulher. Se torna ainda mais difícil quando não tem uma rede de apoio? Porque há muitas mulheres que têm as figuras, não é? Tem os tios, os primos, irmãos que ajudam no cuidado dessas crianças, mas aquelas que não têm uma rede de apoio. Olha, é muito difícil. Preste atenção, tu tens um bebê pequeno, você precisa estudar, precisa trabalhar, não tem dinheiro para pagar uma creche para deixar a criança. Eu fiz filho muito cedo. Eu sou casada há 22 anos, mas quando fiz o meu primeiro filho, não fui casada. Fiquei 2 anos sozinha. Foi muito difícil. Eu já fui à escola com o meu bebê às costas, porque não tinha com quem deixar o meu filho. E eu sei que muitas mães solteiras passam por esta dificuldade de não ter principalmente com quem deixar o bebê. E muitas delas anulam os seus sonhos, anulam a sua vida em detrimento do cuidado do seu filho. É muito difícil não ter uma rede de apoio. Mas eu vou chamar aqui a atenção, principalmente às famílias, às mães, que se tu tens uma criança que é menor de idade, talvez da minha história, por exemplo, eu fiz filho aos 16 anos, a minha mãe nunca me abandonou, só que eu não vivia com a minha mãe, então eu tive que arcar com prejuízo. Certo. Mas eu tive o apoio da minha mãe em casos de pagar propinas da minha escola. Não parei com os estudos porque na altura eu estava a fazer a 6ª classe e hoje estou fazendo o mestrado em Sistema de Informação Geográfica. Eu me desenvolvi como pessoa não porque eu tive essa força, mas porque tive uma rede de apoio muito forte. Então, o facto da tua filha ter feito filho antes do casamento ou antes da idade certa não significa dizer que ela vai perder o futuro dela e que ela tem que se anular. E ali está o erro também de alguns pais, né? Acabam por abandonar os filhos no sentido de tentar corrigir. Exatamente. Tem pais até que atiram as crianças para o homem que a engravidou. São atitudes muito erradas, porque às vezes a pessoa que engravidou a tua filha, ele não quer realmente tê-la como mulher. E muitas meninas sofrem uma vida tremendamente sofrida na casa das sogras. Elas são empregadas de limpeza da casa das sogras.
elas anulam-se porque já não têm como estudar, fica a limpar o chão, lavar a roupa e não sei o que e tal, tem um bebê para cuidar. Ela praticamente acabou-se ali a vida dela. Então é muito importante que uma mulher que faz filho antes do casamento seja reorientada, quer dizer, ela foi orientada enquanto criança, se calhar não percebeu a orientação, é necessário que se faça um novo processo de orientação a esta criança, esta mulher, para que ela possa então se ingrar na vida, como se diz na Boa! gíria. 944770100 é o seu número e você poderá ligar então para deixar aqui a sua sugestão, a sua contribuição, ou também pode ligar para deixar a sua dúvida, que com certeza a nossa querida convidada Geni Vieira vai responder para nós. A conversa aqui está muito boa e nós aqui vamos continuar. Como é que a mulher pode encontrar um ponto de equilíbrio? De um lado, ela é mãe solteira, do outro lado, tem a sua vida pessoal e algumas mulheres acabam por se descuidar, infelizmente. Exatamente. Então, quais são as estratégias para se encontrar um ponto de equilíbrio? Olha, sozinha mesmo é possível, mas é muito difícil. Certo. Muito difícil, mas é possível. Andar com criança às costas, ir à escola. Olha, o meu filho conhecia tão bem os meus professores que um certo dia ele disse assim: mamãe, olha o teu puxou está a baixar. Tipo, era muito difícil estudar com criança às costas. Eu já fui até empregada de limpeza de uma loja onde eu ia com crianças às costas porque eu não queria anular os meus sonhos por conta do erro que eu tinha cometido. Porque temos que admitir que fazer filho antes do casamento é um erro. Certo. Os nossos filhos não são erros, mas a nossa atitude de fazer filho antes do casamento é um erro. E nós precisamos admitir isso para conseguir prosperar. Porque quando você acha que você não está errada, você vai fazer 5 filhos de pais separados. Tem muitas mulheres neste caso. Ela acha que não está mal, de repente fica de novo grávida na casa da mãe. E a mãe depois se frustra com aquela situação e chota ela. Então, há necessidade de assumir os nossos erros e começar a se desenvolver. Nem que for para meter a criança às costas, vá à luta, vende alguma coisa, limpa o chão de algum lugar. Não pare. O meu conselho é: não pare de estudar. Olha, nesta terra onde nós vivemos, se você não estuda, você pode até ter, assim, muitas habilidades, mas sem certificado é um bocadinho complicado. Eu sempre digo assim, se para os que têm certificado já estão a bater na rocha, imagina quem não tem. Tudo bem que em muitos casos tem gente que tem muita sorte, mas também isso não é uma situação linear. Não é assim um facto. Nós precisamos nos desenvolver e, acima de tudo, mães solteiras, estudem. Mesmo que for para estudar na unidade. Olha, eu nunca, desde o momento que fiquei grávida, aos 16 anos, nunca mais estudei de dia. Nunca mais fui à escola no período de dia. Foi sempre à noite, porque eu usava o período de dia, o período diurno, para procurar me desenvolver como pessoa. Já limpei chão, já fui empregada de limpeza de uma casa, já vendi muita coisa, mas mesmo assim nunca parei de estudar. E graças a Deus tive uma rede de apoio muito forte, que é da minha mãe. E depois também, graças a Deus, me casei com o pai do meu filho mesmo, que vivo com ele até hoje. E foi assim, foi muito bom eu não ter desistido do meu sonho. E vocês, mulheres, por favor, não desistam dos vossos sonhos. Um filho não é doença, não é morte, não é o fim da vida. Um filho é uma bênção, mas só é uma bênção quando você prospera como pessoa, para mostrar para o teu filho que foi difícil. E conte a história conte a tua história ao teu primeiro filho. O meu filho conhece a minha história e isso faz muito bem a ele, porque ele se desenvolve como pessoa e diz assim: eu não quero fazer o que a minha mãe fez para o meu filho não passar no sofrimento que eu passei. Boa. Doutora, há aqui um ditado em que as pessoas dizem sempre: quem quer a mesa também deve querer as cadeiras. Hoje por hoje é mãe solteira, mas amanhã vai querer dar continuidade à vida, vai querer se casar. Sim, novamente. Exatamente. E há muitos homens que infelizmente só querem a mesa e não querem as cadeiras. Desculpa que eu diga isso, mas é imaturidade por parte dos homens. Porque vamos de alguns, aqui, não é? De alguns, desculpa. Vamos aqui pensar. Se todos os homens não quisessem casar com uma mãe solteira, nenhum homem engravidaria uma mulher e abandonava ela.
Então, Boa. todos os homens devem ser responsáveis pelos atos dos outros homens. Se você vai namorar uma mãe solteira, tem que ter responsabilidade com o filho dela. Até porque, para conquistar uma mulher que é mãe, basta que você ame o filho dela. Nós somos derretidas por uma pessoa que ama o nosso filho. Então, se você quer a mesa, tem que arcar com prejuízo, não tem como. E eu acho que uma mãe solteira não é para imaturos. Mãe solteira não pode casar com um imaturo qualquer. Tem que casar com um homem maduro o suficiente para lidar com a situação do filho dela. É verdade. Quando da sua abordagem falou um bocadinho também dessa questão da exposição nas redes sociais, quando se é mãe solteira, às vezes, na tentativa de esconder algum trauma, alguma coisa, muita exposição nas redes sociais. Nós entendemos que as redes sociais, hoje em dia, servem para dar um input naquilo que é a sua carreira, a sua personalidade, e não só. Só que o mau uso das redes sociais tem feito com que muita gente, ao invés de avançar, acaba por regredir. Para mulheres que são solteiras e estão constantemente a expor, não é? Ou a se expor nesse sentido, nesse lado, para tentar esconder alguma coisa, que conselho a Dona Geni daria para essas mulheres? Bom, primeiramente, tenha um equilíbrio nas redes sociais de maneiras a não dar a entender às pessoas de que você está necessitada. Porque há publicações que as mães solteiras fazem que parece que ela está muito necessitada de um casamento. Não é necessário isso. E, acima de tudo, a decência da mulher também conta. Olha, ora veja, os homens, parece que nós nos vestimos indecentemente para conquistar homens. Só que os homens preferem mulheres um bocadinho mais tapadinhas. Então, quando você se expõe muito nas redes sociais, mostrando as partes íntimas, mostrando sei lá o quê, tem até mães solteiras que fazem fotos com roupa indecente, com o filho ao lado. Primeiro, isso deseduca a própria criança. A própria criança, certo. E depois não dá boa imagem. Porque me dá a entender que uma mãe solteira é alguém que aprendeu a lição. Seria assim, né? Aprendeu a lição, né? Passou por um problema e aprendeu a lição e quer agora marcar passos certos. Então, seria bom que não se predisponha assim às redes sociais a ponto de mostrar para as pessoas que ela está à rasca. Os homens gostam de mulheres um bocadinho mais conservadas. Mulheres que, principalmente as solteiras. Eu não posso deixar de falar isso. Os homens conquistam, as mulheres mais conquistadas são aquelas menos expostas. As mulheres muito expostas não são qual é o termo que eu posso usar? Não são desejadas. Podem até ser desejadas, mas não desejadas para a esposa, mas desejada para o ato sexual. Porque quando a mulher expõe as suas partes íntimas, ela não está a procurar um marido, ela está a procurar um parceiro sexual. E os homens percebem muito rápido. É por isso que é muito fácil uma mãe solteira de um filho, de repente, ter um outro filho de um outro homem que vai dizer também que ele não vai assumir a responsabilidade. E, acima de tudo, conservem, falava no princípio, conservem o selo da justiça. Dá para renovar o selo da justiça. Quando uma mulher é virgem, ela tem o selo da justiça e ela conserva o selo da justiça para o casamento. Mas depois de romper o selo da justiça e passa por este problema, dá para voltar, dá para dizer assim: Jesus, desculpa por eu ter cometido este erro, eu quero recomeçar. E a mulher recomeça em grande. E muitas mulheres que recomeçaram em grande, eu tenho muitas mulheres que aconselhei, recomeçaram em grande, casaram-se e são muito felizes em seus casamentos. Dá para recomeçar, não precisa se expor e não precisa ir atrás dos homens, não. Sabem, quando você dá sexo ao homem antes do casamento, você está a se expor a estar em uma situação de descredibilidade. O homem, depois de fazer sexo contigo, ele é que sabe, ele já provou. Tipo, eu quero comprar uma banana, né?
Estou com fome na rua, quero comprar banana, porque estou com fome. Se a tia da banana me oferecer uma banana, é claro que eu já não vou precisar comprar. Sim, a já banana. não vou precisar comprar a banana. É mais ou menos isso. Não é linear também. Existem muitos casos de mulheres que fizeram sexo antes do casamento e tiveram a sorte de se casar. É sorte de se casar. Porque o normal é que a mulher se cuide o que tens de mais precioso. Essa é a carta mais importante que a mulher tem para colocar na mesa na hora certa. Certo. Olha, eu consigo ver que nas suas palavras há muita certeza, há muita convicção. E a quando da sua abordagem falava um bocadinho da sua experiência, da sua história. Que lições tirou da sua jornada? Primeiro, não façam sexo antes do casamento. Eu fiz sexo antes do casamento, não foi bom. Passei por muitos prejuízos, sofri muito, a minha vida foi muito sofrida. Eu consegui sair daquele sofrimento, consegui me desenvolver, mas não foi fácil. Não façam isso. Segundo, estudem muito. Terceiro, ouçam as repreensões dos vossos pais. As meninas, quando vivem na casa dos pais, elas, quando começam a fazer 15 anos, aos 15 anos, ela já começa a ter espírito de rainha, de se achar que ela já manda na vida dela e que já não precisa ouvir a voz da experiência dos seus progenitores. Ouçam os vossos pais. Cuidem da vossa casa, da casa dos vossos pais. Aprendam a ser mulheres. Não tenham pressa de ir para o casamento. Não corra atrás de nenhum casamento, porque o casamento não é para pessoas que não estão preparadas. Até as pessoas preparadas no casamento têm tido muitos prejuízos. Então, relaxem, por favor. Vivam, realizem-se como mulheres, porque eu descobri que a realização da mulher não se prende só com o casamento, nem tampouco só com o filho. Tudo bem que o filho agrega uma realização, o casamento também agrega a realização, mas ainda assim, a verdadeira realização é se realizar como pessoa, estudar, fazer aquele curso que você muito quer, trabalhar na área que você quer. Afinal de contas, a mulher foi feita por Deus para se desenvolver como pessoa, não para ser uma pessoa definhada, claro. Boa. Qual é a sua visão para o futuro? Olha, eu tenho a perspectiva do desenvolvimento não só de mim, como também de outras mulheres. Por isso que eu me predisponho a aconselhar outras mulheres através do meu programa Conversas com Geni Vieira, para que muitas mulheres possam ter responsabilidades sobre elas. Eu tenho um tema este ano que passei pela província do Bié, a província do Ambo, a província de Benguela e do Lubango. Fizemos essas palestras de Conversas com Geni Vieira, para que as mulheres cuidem bem delas. Estamos a levar o mesmo tema com mulheres, cuide bem de si. Por quê? Porque descobrimos que quando a mulher cuida bem dela mesma, ela está bem com ela mesma, ela não precisa de ninguém para ser feliz. Ela precisa simplesmente de Deus. Só Deus. O resto de pessoas é para agregar valor, é para que as pessoas possam... Quer dizer, eu quando estou bem, eu me socializo com as pessoas porque eu quero levar paz para outras pessoas. Quer dizer, a paz, afinal de contas, não depende das pessoas que estão ao nosso redor, depende de nós. Quando nós temos paz, não interessa se o mundo ao redor vá à falência, nós ainda temos paz. E esta é a minha perspectiva para o futuro, para que muitas mulheres possam se desenvolver como pessoas, possam ser empoderadas, porque afinal Deus nos fez mulheres empoderadas. Se vocês têm dúvida, vão para o livro de Provérbios 31, versos 10 até o versos 31, vocês vão descobrir que Deus não nos fez como qualquer. Deus nos fez para sermos empoderadas, mulheres empreendedoras, mulheres trabalhadoras, mulheres letradas, mulheres que cuidam bem de si, cuidam bem da sua família e cuidam bem do seu esposo se for casada e cuida bem do seu filho, porque afinal de contas nas nossas mãos está a responsabilidade da inserção de novos membros à sociedade com sabedoria. Se nós criamos os nossos filhos bem, educarmos bem os nossos filhos, ensinarmos eles no caminho certo, nós vamos inserir na sociedade cidadãos saudáveis para a sociedade. Certo.